Gente, eu tava na rua esses dias e eu encontrei um negócio que eu fiquei muito afim de testar. O meu primeiro kit de artes. Na verdade, o livro Meu Primeiro Kit de Artes. Olha isso aqui. Isso aqui não é a cara de tudo que a gente sempre encontrou nas bancas de jornal quando a gente era criança. No caso, tô falando pra quem é da minha idade, porque se você ainda é criança, provavelmente você ainda encontra essas coisas na banca de jornal, se é que existe banca de jornal ainda. Assim, eu estou um pouco animada demais para testar isso aqui, porque é o seguinte, é óbvio que eu já vi isso aqui, coisas parecidas com essa na minha vida. A questão é, eu falei pra vocês naquele vídeo de fatos artísticos sobre mim que eu nasci, tipo, tendo um monte de material de arte disponível. A questão é, esse tipo de material aqui, que vem de uma procedência meio duvidosa, realmente nunca entrou muito na minha vida por ser de procedência duvidosa. Então, cara, tá falando aqui, imperdível, R$ 34,90. Só que na minha época, ou era mais barato, ou então eu não tinha noção nenhuma, porque com R$ 34,90 você consegue comprar um kitzinho de aquarela legal de alguma marca um pouco melhor, ou de uma marca até semi-profissional, sabe? Alguma coisa meio universitária. Então, se a gente quer aprender a usar aquarela, é melhor a gente já começar por uma coisa um pouquinho melhor, se tiver o mesmo preço disso aqui. Então, eu cresci com esse preconceito de que esse tipo de material aqui não é bom, não é legal, não funciona, mas ao mesmo tempo ele é muito atrativo. Cá pra nós, o kitzinho é mó legal, é mó bonitinho. Olha que as costas tem uma onça pintada. Enfim, eu sempre fui curiosa pra ver como é que isso aqui funciona. Eu acho, pra não dizer que não, que eu já mexi num negócio desse quando era criança, mas eu acho que nem era meu, era de alguém assim, e não chegamos a usar a aquarela, porque tinha que molhar e tal, na hora não dava pra molhar. Enfim, eu estou muito curiosa, eu vou matar uma curiosidade de 25 anos de existência e para compensar, aqui é um kit, né, super, então ele tem algumas outras coisas além da aquarela. Nós temos aqui um chaveiro incrível, como ele mesmo está dizendo. Assim, é bonitinho? É bonitinho. Incrível é uma palavra muito forte. E é nesse momento que a gente começa a ter uma narração nesse vídeo, porque simplesmente meu microfone descarregou, eu tava o dia inteiro gravando e ele não aguentou. Mas continuando o que eu estava falando ali, eu simplesmente estava dizendo que o chaveiro era assim bonitinho, mas não era incrível, incrível, incrível. E as outras coisas que vinham no kit eram esses 4 lápis de cores que estavam ali sendo descritos como personalizados, mas assim, a personalização deles é só um monte de borrachinha. Borrachinhas fofinhas? Sim, mas tipo, são borrachinhas. Eu não vi sentido também em ter borrachinhas no lápis de cor, porque lápis de cor não se apaga. Enfim, pelo menos eu tenho borrachinhas fofinhas para estar usando nos próximos vídeos, se é que eu vou ter coragem de usar elas. Por fim, vem a nossa querida aquarela, que eu tava muito curiosa para saber a qualidade dela, tipo, a quantidade que vinha e tudo mais, porque assim, o pincel é ridículo, mas as tintas estavam com uma cor bem viva aí na embalagem, tava bem curiosa então para saber isso. Mais uma coisa que eu me questionei ali era em relação ao livro. Eu não lembro mais o que eu questionei, porque eu tô gravando isso no dia seguinte, mas eu acho que eu tava querendo saber mais ou menos a quantidade de página que vinha, sabe, pra ver se valia a pena ou não, porque assim, tava escrito lá em cima, imperdível, por R$ 34,90. Eu tenho a impressão de que na minha época essas coisas eram um pouco mais baratas, sabe? Tipo, coisa de R$ 19, R$ 20, enfim. Não sei, a inflação tá afetando até os kitzinhos de material infantil das bancas de jornais. Ali eu tava querendo ver como que tava a embalagem ali, porque, tipo, tem um relevo na embalagem, né? Eu tava curiosa. E isso é uma coisa que a gente pode dar pontos para esse kit, que é a embalagem. Tipo, uma embalagem realmente chamativa, a embalagem realmente é incrível, chamou minha atenção. E aí nós começamos um unboxing, eu tava tentando dar uma olhadinha ali nas ilustrações, né, e tive que cortar com uma tesoura, porque olha, se tinha uma coisa que não era kids friendly, era essa embalagem. Eu acabei de elogiar ela, mas gente, ela é muito difícil de abrir. O plástico é muito duro, se você não tiver uma tesoura, você simplesmente não vai abrir ele. Enfim, o livro me surpreendeu de maneira negativa. Eu peguei ele é grandão, ele é maior do que eu imaginava, só que eu fiquei muito indignada com essa diagramação. Eu queria muito que vocês pudessem escutar a minha revolta em relação a posições dos animais aí, sei lá, imagens mal recortadas, e a cara do leão ali atrás dos chifres do cervo, sabe, não teve sentido nenhum pra mim. O leão pra mim tinha que estar ali no meio da capa, mas tudo bem, a gente releva um livro de criança ali, entre aspas, baratinho, e aí nós vamos analisar as imagens. E assim, eu gostei das imagens, mas algumas coisas me deram uma denunciadinha de que estava parecendo muito inteligente artificial.
alguns traços, algumas coisinhas assim. Parece que foi uma inteligência artificial meio que corrigida por pessoas, né? Tipo, ela pegou ali o traço que estava corrigido, a pessoa deu uma ajeitada no Photoshop. Mas assim, não tinha indicação de nome de artista, de desenhista, nem de autor, nem de nada nesse livro. Não é uma marca tão famosa como de um outro livro que eu comprei também pra gente fazer teste aqui no canal. Mas assim, os traços me deram uma leve denunciada, sabe? A Juba do Leão ali com um traço mais grosso do que, por exemplo, o do Urso. Por mais que eles tivessem uma similaridade, eles eram meio esquisitos e alguns traços soltos ficaram, tipo assim, na minha cabeça. Eu senti muito que era um pouco de inteligência artificial, sim, e não fiquei muito feliz com isso. Eu não gosto de usar, isso é uma conversa para outro vídeo. E assim, eu não gosto de usar para desenho, coisas criativas. Não vejo nada mal do robô fazer coisas de robô, como, por exemplo, cortar os silêncios do vídeo. Isso aí, para mim, não tem problema nenhum. Mas fazer coisas de pessoas, assim, de criatividade, eu não gosto muito não, até porque é plágio de traços de outras pessoas, só que é um plágio mal feito, enfim. Vamos passar pra tinta que eu já tô mostrando ali no vídeo. Eu tava ali revoltada com o pincel, então tava falando que provavelmente eu ia sim pegar um pincel meu pra usar ali naquelas tintas que estavam parecendo muito plástico, e aí eu tive uma pequena luta pra descobrir como eu acessava o chaveirinho, porque tinha um plástico segurando por dentro do outro plástico, mas no final achei ele. Ele realmente é bonitinho. E agora eu tenho um bichinho, como é que é? Um esquilinho coquete no meu chaveiro, porque o meu chaveiro já tinha um lacinho cor-de-rosa, agora ele tem um esquilinho também, e aí é um esquilinho coquete. E eu comecei a pintura, eu falei que não ia usar os lápis de cor, porque primeiro tinha pouquíssimas cores, segundo, eu não estava sentindo muita firmeza nesses lápis, então eu fui apontar eles para ter uma noção, e assim, o apontar foi muito bom, foi fácil de apontar, não foi aquele lápis duro de apontar. O engraçado foi que as pontas do lápis pegaram energia estática, então elas ficaram grudadas no meu dedo, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Aí, ó, viu? Então, eles ficaram grudando assim no meu dedo depois de passar pelo apontador, eu achei isso muito engraçado, mas assim, aí, que coisa curiosa, mas ok, tipo, nada demais, mas foi engraçado. E aí, passando pra pintura mesmo, eu fui testar os lápis, comecei pelo verdinho, na verdade só testei o verdinho nesse dia aí. Hoje, no caso que eu tô gravando o áudio, eu testei mais um e realmente ele me surpreendeu. Ele é um lápis bem macio, e tipo, ele não dói pra pintar. Ele não dói tanto a mão pra pintar. Mas ele também não tem tanta pigmentação. Mas, tendo em vista que foi um lápis de kitzinho assim, que só veio 4 também, eu achei que ele foi bom, muito bom. Ele foi um lápis que passou no teste. E aí eu fui pra aquarela, que era o que eu tava mais curiosa. Tipo, há 25 anos da minha vida eu estava curiando pra isso. Eu comecei com o pincelzinho só pra ter a experiência completa. E na minha cabeça eu ia muito conseguir fazer misturas pra atingir os tons que eu queria. Então eu comecei botando um roxinho no cavalo pra fazer a sombra por debaixo da cor da pele dele mesmo. Só que daqui a pouco a gente vai ver que, assim, quase deu muito errado. Primeiro, eu me surpreendi muito com a pigmentação da tinta. Ela demorou um pouquinho a dissolver, porque ela realmente parecia um plástico. Não sei que tipo de tinta é essa. Mas, assim, no começo me surpreendeu demais a pigmentação, mas depois eu achei difícil de diluir. Na verdade, não. Eu achei difícil... Mas depois eu achei difícil de passar por cima as cores. Na verdade, assim, para ser mais específico, eu achei que elas não são cores boas para fazer misturas. Quando a gente mistura elas ficam super assim diluídas, ficam super sem cor, super sem vida e muito transparentes. Então não valeu muito a pena. Ali eu tinha, sem querer, deixado um pedaço de papel higiênico grudado na tinta, então eu tava tentando tirar. Enfim, voltando aqui. Eu fiquei curiosa também para saber a quantidade de tinta, porque assim, tá muito rasa, tá vendo? Aqui é uma piscininha de tinta que não vem nem até o topo de tinta. Então, eu fiquei meio revoltada com isso, porque R$ 34 não foi barato não, tá? Tinha que vir até em cima de tinta. Mas, querendo ou não, foi uma tinta que me deu uma bela de uma surpreendida. Como eu falei, teve esse adendo de não conseguir misturar a tinta. Mas depois eu consegui chegar em algum resultado legal. E aí eu saí pra fazer não sei o que. Ah, sim, eu fui pegar um desenho meu antigo que eu fiz com uma aquarela da Faber-Castell, que eu comprei há muito tempo atrás, que foi a única coisa da Faber-Castell que eu usei até hoje que eu não gostei. Tá bom que o papel não era um papel ideal, mas o papel que eu tô usando nessa aquarelinha aí também não é ideal. E aí a minha ideia era fazer uma comparação depois de seca para ver se essa tinta desse kitzinho seria melhor do que a aquarela infantil da Faber-Castell. Porque a Faber-Castell ficava soltando um pozinho. Ficava não, fica. Se eu passar o dedo ali, sai roxo, sai rosa daquele papel e fica na minha mão. Esse aí eu já vou adiantar mais pra frente, que eu não sei se eu falei isso quando o microfone estava ligado ou não, mas depois de seco ele aparentemente não ficou soltando e o papel também não é um papel interessante para isso. E aí, como vocês podem ver,
eu comecei a fazer uma misturinha para tentar fazer um tom meio amarronzado para o cavalinho, mas aí eu comecei a me preocupar com a quantidade de tinta, porque daqui a pouquinho a gente vai ver que já comecei a ver o fundo dessa tinta. E a minha ideia é que eu consiga fazer um outro vídeo fazendo um comparativo entre a aquarela profissional que eu tenho e essa aquarela aí infantil. E aí eu quero fazer tanto nesse livro aí com a aquarela profissional, mas eu quero também pintar um livro meu, tipo meio a meio, um livro meu não, né? Um desenho meu, tipo meio a meio com a aquarela infantil e com a minha aquarela mais profissional, tá bom? Não é a aquarela mais profissional do mundo, mas já é uma aquarela boa. Aí eu comecei a fazer a primeira camada, tava muito frustrada porque não tava cobrindo o roxo, já que a cor ficou muito fraquinha, como eu falei, mas a gente vai ver daqui a pouco que eu consegui dar uma reviravolta nisso aí, eu consegui dar um jeito e eu fiquei muito feliz. Mas eu vou deixar bem aceleradinho esse finalzinho pra vocês, porque eu esqueci já se eu falei mais alguma coisa, já não lembro mais. Mas basicamente eu ficava frustrada e empolgada, e o resto vocês vão conseguir escutar agora comigo ao vivo e a cores, mais ou menos, né? Comigo falando ali no microfone enquanto estava pintando, tipo, as expressões do momento mesmo, os insights do momento. É isso. Agradeço muito por ter escutado todo esse áudio e podem continuar com a programação normal desse vídeo. Tchau! E fico feliz em informar que o áudio volta ao normal e muito triste em saber que eu acabei de ter que narrar um monte de coisa que eu não sei nem se eu vou lembrar que eu tinha falado. Mas enfim, eu vou tentar continuar de onde eu parei, que é a tentativa de fazer camadas sobre esse cavalinho, coitado. Assim, até que o roxo ele deu uma disfarçadinha e virou sombra. Só que assim, a minha primeira impressão já foi frustrada, sabe? Eu tinha certeza que tinha sido uma coisa um pouquinho melhor, mas olha, eu fiquei um tempinho ali editando outro vídeo enquanto o microfone carregava um pouco, que secou e realmente ficou meio semelhante. Assim, não sei. Eu ainda acho que o da Faber-Castell, por incrível que pareça, tá pior do que esse aqui. Ele tá com mais pigmento, mas ele tá mais esquisito. Tá vendo? Tá bom que esse aqui é um desenho de 2015, 2016, enfim. Mas aqui ele tá com menos cor, porque foi aquela tentativa de mistura, mas ele não tá tão assim, tipo, pra perder pigmento. Parece que ele gruda um pouquinho mais. Mas ainda assim, pelo preço, não valeu muito a pena não. Porque a quantidade ridícula de tinta que veio aqui, cara, não vai dar pra terminar nem 2 desenhos direito. Então por isso eu tô pensando em pegar depois as minhas tintas profissionais em outro vídeo e tentar colorir esse livro aqui com tinta profissional, ou então fazer tipo meio a meio, sabe? Da mesma forma como eu vou fazer o meu desenho mesmo meio a meio. Vocês entenderam, né? Enfim, eu quero fazer uma coisa comparativa. E eu sei que esse papel aqui também não ajuda, claro, assim, tipo, mas enfim. A gente meio que quer pelo menos um pouquinho de pigmentação. Olha só, isso tá muito, muito sem vida. E quase não tem tinta pra usar, ok? Já tá aparecendo o fundo do laranja também. Ai, socorro. Eu vou enlouquecer um pouquinho aqui. Eu vou tentar fazer algumas jogadinhas de cores, que eu não sei se vai dar muito certo, mas é a minha chance de tentar fazer o desenho ficar um pouquinho mais legal. Mas eu não vou negar que tá sendo uma experiência divertida. Tirando o fato de eu ter descoberto que o microfone não tinha gravado tudo que eu tinha falado até agora, foi uma experiência divertida. Tipo, não tem muito o que reclamar, sabe? É um negócio pra criança, pra fazer. Na minha visão, isso aqui é pra ser feito numa viagem. Pra mim, esses negócios de banca de jornal mais kitzinhos, assim, eles são muito voltados pra viagem. Eu não sei se nas vezes que eu viajei eu comprava esses negócios. Eu sei que uma vez eu viajei, eu comprei um álbum de figurinhas da Mara Maravilha, gente. E aí eu tive por muito tempo esse álbum de figurinhas. Mas eu também ia muito na banca de jornal com meu pai aos finais de semana. E eu comprava uns negócios aleatórios assim, mas nunca comprei livro de colorir que vinha com kitzinho de coisa, sabe? No máximo aqueles que botavam um giz de cera bem fuleirinho, assim, na embalagem junto. Mas também foi poucas vezes, porque aquele giz realmente não tinha condição de usar, cara. Aquilo ali, minha gente, sinto muito, não tinha jeito. Acho que eu tô conseguindo chegar em algum lugar a partir dessa segunda camada. Porque também tem isso, né? Aquarela é construção de camadas. Embora não devesse ser tão difícil assim, querendo ou não, é construção de camada. Eu quero ver depois como essa tinta se comporta num papel de aquarela mesmo, porque eu sei também que tem essa diferença, sabe? Então eu quero ser o mais justa possível com esse negocinho aqui. Mas hoje vai ser só o teste mesmo do kit que já veio, sabe? Tipo disso aqui mesmo.
Tô revoltada um pouquinho com a quantidade de tinta, cara, porque assim, era pra pelo menos estar até aqui em cima de tinta, mas não. Eles fizeram uma piscininha assim, com meio centímetro de tinta e quer que a gente pinte o livro inteiro assim, cara. Não dá, nem com os lápis de cor, nem com essa quantidadezinha mísera de tinta. Se ela pelo menos fosse um pouquinho mais funda, sabe? Eu sei que não dá pra exigir muito de um negócio, mas eu não achei tão barato assim não, cara. R$ 34 nisso aqui não foi, assim, a coisinha mais baratinha do mundo, não. Valeu a pena pelo chaveiro? Valeu o chaveiro, mas ainda assim, um pouco revoltante. Eu vou tentar fazer alguma coisinha nesse céu, usar esse azulzinho mais claro aqui, que é o que eu gosto mais. Eu não gosto muito do azul escuro. Tá vendo? A gente mexe aqui, parece que é um plástico misturando e ao mesmo tempo, sei lá, negócio esquisito. Aqui, já tá no fundo de novo. Oh, lesqueira. Será que eu consigo fazer um pôr do sol bonito com essas tintas? Vou tentar deixar bem molhado e ir mesclando com roxinho e com rosinha. Tinha um tempo que eu não pegava tinta assim pra colorir no papel. Isso é um terapêutico. Às vezes eu fico com preguiça de misturar as tintas, mas no final das contas, ó, é um gostoso. Ui. Eu quero ver como é que tá o outro lado do papel, tadinho do cervo. Ele deve estar o puro amassadinho. Gente, assim, eu não vou reclamar muito não, porque querendo ou não, por mais que não tenha sido tão baratinho, ainda assim, foi um kit, assim, menos de R$ 50, sabe? Então, dá pra brincar de um jeitinho legal, se você quer ter essa experiência de livrinho de colorir, porque se você quiser realmente aprender aquarela, isso aqui, obviamente, não vai ajudar em muita coisa, sabe? Não tem tinta nem pra você testar 2 desenhos, então é melhor gastar esse dinheiro, juntar um pouquinho mais e comprar um kitzinho de aquarela da Pentel, igual o meu e tudo mais. Eu não lembro quanto que eu paguei na época, mas assim, não é um absurdo de caro não. Ele é um dos mais em conta, que tem uma qualidade legal. Mas pra essa experiência aqui, é legal. Pra criança, é legal. Eu gostei, tipo assim, eu me diverti fazendo isso aqui. Fiquei um pouco frustrada porque a tinta acaba rápido, porém, eu meio que já imaginava isso, não posso negar. E pra qualidade, assim, da tinta, teve umas horas que eu gostei, teve umas horas que eu fiquei revoltada, mas agora no finalzinho da pintura, eu posso dizer que não é a tinta mais pigmentada do mundo, mas também não é a mais fuleira do mundo. Ela até que me surpreendeu mesmo, assim, tipo, ela tem que fazer várias camadas, não dá pra misturar muita coisa, quando mistura ela não pigmenta direito, porque tem que usar água pra misturar e tal, então ela acaba não pigmentando direito. Então, assim, tem que usar as cores que estão aqui no pote e ser feliz com elas. Mas eu consegui ser feliz com elas. Olha, querendo ou não, depois de um tempo eu consegui cobrir o roxinho com alguns laranjinhos, com muitas camadas de laranja. E ficou legal, ficou um sombreado bonito. Fiz também uns negocinhos aqui com rosinha pra dar uns destaques aqui nesses músculos feitos por IA, que eu achei a coisa mais ridícula esse livro ter sido feito por IA. Por ter sido feito por IA, não compensa o preço. Se tivesse sido alguém que ilustrou, aí eu teria pago com muito prazer, mas eu tenho preguiça de coisa assim por IA, sabe? Não gosto. E vamos completar também a grama, porque eu não vou pintar com aquele lápis não. Tipo, ele me surpreendeu, ele é mais macio do que eu imaginei, mas ele continua não sendo macio, então... Ó, que verde claro. Não, esse verde aqui eu não gostei muito não. Retira todos os elogios que eu fiz à tinta quando eu cheguei nesse verde. Tentar misturar um pouquinho mais. Melhorou um pouquinho? Mais ou menos. Vai precisar de mais uma camada mesmo, não tem jeito. Aí, começou a sair a tinta. Aí, beleza. Não lembro mais o que eu tava falando, me distraí. Agora, se eu fosse usar esse daqui, aí eu ia me frustrar, cara. Porque isso aqui não dá, não. Coisa esquisita. Vou tentar fazer um pouco da grama com ele. Pra mim isso aqui tem muita carinha de viagem e tal, de passar tempo na estrada. O que dá pra fazer é usar esses pincéis aqui, com refil de água. Esse aqui até tem um pouquinho, vamos usar, ó. Tipo, pinga aqui a água. Não, tem muito pouco, acho que não tem o suficiente pra pingar. Enfim, pinga aqui a água, aí vai liberando um pouco mais da água também por aqui, sabe? Aí eu acho que vale a pena porque faz menos bagunça. Não precisa ficar levando o potinho com água, né? Que aí só aperta um pouquinho, tira a água, limpa e tudo mais. E é uma cerda boa pra aquarela, diferente disso aqui que não é bom, não sei nem pra que aquilo ali pode ser bom. Mas olha só, agora tá secando, tá ficando legal o nosso cavalinho, tipo, depois de algumas camadas ele ficou bonito. Custou um pouquinho, precisou de muitas camadas, mas ele tá ficando um garanhão bonito, não tá não? Eu gosto muito de andar a cavalo, muito, muito. Embora eu more na roça, eu ando muito pouco a cavalo porque eu não tenho. E eu quase não saio, assim, tipo, pra ficar indo em lugares que tem aqui. Eu conheço algumas pessoas que têm, mas não é aquela amizade, assim, de chegar, posso andar a cavalo, tal. Então eu acabo não andando. Eu moro na roça e tem anos que eu não ando a cavalo. Mas é uma coisa que eu amo demais.
Acho que eu vou ter que fazer algumas camadas nessa grama aqui também, porque só assim eu não gostei, não. Aqui, tá dando pra ver a perna do cervo aqui do outro lado, coitado. Nisso é um vacilo, né? Porque, por exemplo, agora o Bobbie Goods, ele tem essa ideia de colocar um desenho só por cada lado. Bom, por folha, por cada lado é ótimo, né? De não ter um desenho em cada lado da folha, porque se você vai pintar com qualquer técnica úmida ou molhada, você vai perder o desenho de trás. Então é chato ter que ficar escolhendo entre um desenho e outro, sabe? Eu prefiro ter todos disponíveis. É isso. Eu vou... Deixa eu ver se eu consigo escurecer um pouquinho da grama. Não, melhor esperar secar a grama para fazer mais uma camada. O ruim é que não dá pra fazer aquele efeito de aquarela, assim, de tipo, a aguinha caindo por causa da qualidade do papel. Vamos tentar dar uma gracinha aqui no céu. Já vê aqueles pôr do sóis bem bonitos, assim, que tem laranja, roxo, rosa, tudo junto, assim, fica muito lindo. Eu amo um céu colorido assim, gente, sério, a coisa mais linda que tem. Porque assim, céu todo azul, ele é bonito, mas eu acho que mais bonito na vida real do que num desenho, sabe? Quando você pinta o céu inteiro de azul, só com uma nuvenzinha branca ali ou outra, não sei, fica meio sem graça. Agora quando você faz um pôr do sol ou um nascer do sol, fica a coisa mais lindinha do mundo. Ó, o céu ficou top. A gente consegue colocar tipo uma luzinha aqui de trás, como se fosse o sol se pondo, né? Pelo menos na sombrinha do nosso pocotó podia ficar um pouquinho mais escuro. Cara, será que quando secar vai sumir a pata do cervo aqui? Porque senão fica parecendo que tem uma pata flutuando aqui embaixo, fica esquisito. E pior que eu acho que fica até frágil depois de passar o lápis, será que dá? Qualquer coisa eu vou fazer tipo uns sombreados aqui de lápis, mas eu tô achando que vai rasgar fácil. Enfim, vamos fazer aqui onde não tem tanta umidade no momento. Não, mas um descuido eu consigo rasgar esse papel fácil com esse lápis, então... Nem vou exagerar muito, não. Tentar fazer na tinta mesmo. Vai na tinta mesmo. Foi verde quase todo, cara. Ai, que lástima. Mas, em compensação, eu acho que eu gostei do resultado. Olha isso. Ficou uma pintura bonita. Assim, considerando o material que a gente tinha e o tipo de papel, principalmente, que às vezes pega mais do que o tipo de tinta, né? Ficou bem top. Amei. Agora eu vou esperar secar pra mostrar certinho pra vocês. Aqui usamos um monte de tinta, dá pra ver o fundo desse, tava dando pra ver desse e desse, só que como eu molhei bastante, eles deram tipo uma assentada de novo, mas não deve ter nem 2 gramas de tinta em cada um desses potinhos aqui. Que coisa ridícula. Isso aqui nem se fala, né? Esse aqui a gente pode jogar fora porque não prestou nem pra fazer detalhe. Muito duro, muito... plástico. Pô, existe pincel baratinho, não precisa avacalhar tanto com um negócio desse, né? Agora o chaveiro é fofinho. Ai, ai. Um esquilinho. Ó, esse é o esquilinho mais coquete de todos os tempos, olha. Ele e uma fitinha rosa, que bonitinho. Ah! E o resultado ficou assim, olha isso. Eu me surpreendi com, não sei, tipo, com a qualidade da tinta, talvez. Ao mesmo tempo que eu paro pra olhar, eu vejo um pouquinho de falha de pigmento, mas pode ser por conta do papel. Isso a gente só vai poder tirar a prova quando fizermos o teste no papel de aquarela mesmo. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho o pigmento do da Faber-Castell que eu falei, ó, ele tá soltando tudo aqui. Aqui, ó. Passo a mão, olha, e fico com a mão rosa. E quando eu comparo, olha, ele tá muito mais craquelado e coisado do que esse daqui. E a gente usa o verbo coisar quando a gente não sabe o que falar. Mas eu gostei, tipo, tendo em vista que a qualidade do papel não é nem um pouco adequada, eu achei que ficou muito bom o resultado. Tendo em vista também a qualidade duvidosa da tinta, eu achei que ela teve um desempenho ok. Tipo, não vale a pena comprar pra treinar, como eu falei, porque ó, já tá acabando. Mas, pela experiência, valeu a pena. E eu gostei muito, olha, ele ficou cheio de nuances aqui, de roxinho, de rosinha, laranjinha e tudo mais. E esse pôr do sol ficou muito bonito. Tendo em vista que eu não queria gastar mais tinta, porque eu quero economizar ela para outros vídeos. E é isso, eu gostei muito, muito, muito do resultado. O verso ficou assim, não manchou tanto quanto eu achei que mancharia, mas dá pra ver muito bem a perna do cavalo aqui, que foi onde eu coloquei o roxo. Ou seja, as cores mais fortes aparecem mais, mas o papel ficou muito enrugado e eu não vou arriscar pintar do outro lado, porque, querendo ou não, ainda assim tem umas manchinhas. Então vai ficar como se fosse 2 animais sobrepostos na pintura, então... é melhor ter um só salvo do que nenhum bom, sabe? Os 2 pela metade. É isso, me digam nos comentários quais animais vocês querem que eu pinte aqui. Lembrando que eu só posso pintar um de cada lado. Então o cervo, infelizmente, não está mais nas opções de próximo, mas eu quero testar com outras tintas também.
Deixar ele bem colorido, o que vocês acham? E é isso, ficamos por aqui com o nosso cavalinho num pôr do sol. Gente, eu me surpreendi com o resultado, eu jurava que não ia sair nesse nível aqui de pintura. Então, deixa aqui a sua inscrição, seu comentário, a sua sugestão de próximo vídeo, a sua curtida, é claro, e até o próximo vídeo. Tchau! Pocotó, 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 pocotó.